do nome. O que você acha sobre os gravitons? Existe? É graviton que chama? Se for... da força gravitacional? Exatamente. Aham. Porque a Roberta veio aqui, ela também falou sobre isso, eu sobre lembrei... os gravitons. Exato, ela falou que Então- tem gente que acredita que exista, mas não foi comprovado. Não foi. Então, existem 4 forças fundamentais na natureza. Elas são as forças que fazem com que as partículas fiquem unidas e formem átomos ou moléculas. Aí são a força eletromagnética, a força gravitacional, a força forte e a força fraca. E aí, a força gravitacional, ela não descobriram ainda esses gravitons. Os gravitons seriam as partículas responsáveis por fazer as interações dessa força, mediar essa força. Então, os quarks que eu falei que formam um próton, um próton tem 3 quarks, ok? E esses quarks, eles ficam unidos lá dentro através de uma outra partícula que chama gluon. Então, ele tem um círculo, outro círculo, e no meio tem como se fosse uma coisinha assim, que seria o gluon. No colar que eu dei pra vocês, um deles tem um símbolo do próton. Ai, meu Deus. Porque cada medalhinha tem algum Uma elemento de medalhinha. ciência. E são 3 círculos unidos como se fosse por um... Esse aqui, né? Esse mesmo. Isso aí é o próton. Ah, se você quiser ver, é só acessar o site, tá? Então, e aí... os gluons, que é o nome dessa partícula que faz essa mediação... A do centro, né? Isso. Gluon vem de glue, de cola mesmo. Ele eu faz pensei ficarem nisso. colados, Eu falei, isso mesmo. vai que eu vou falar Não, merda, mas é né? isso mesmo. Se a de Deus não é de Deus, se Mas glue não esse for é de cola. Esse é cola. E aí, então, os gravitons seriam os responsáveis por essa interação gravitacional. Esses quarks ficam unidos pela interação forte. Existem várias leis e nomes e coisas dentro da física, só que até hoje esses gravitons não foram provados experimentalmente. O gluon, por exemplo, que é do próton, ele foi encontrado experimentalmente, através de medidas e tudo mais, mas o graviton... Como que encontra um gluon, por exemplo? Então, tu vai num acelerador de partículas. Tu vai ali na feira... Ah, claro. Esse A gente não pensou nisso antes. Exatamente. Mas, enfim, existem experimentos. Na verdade, não só o acelerador de partículas, mas vários experimentos na física. E o que trabalha com partículas são os aceleradores. Aqui no Brasil tem um, Que fica onde? em Campinas, o Sirius. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é o maior acelerador na categoria dele, digamos assim, do mundo. O melhor, Caramba. aqui no Brasil. Como que a gente conseguiu ele? Olha, com dinheiro dos impostos, eu acho. Não, mas falando sério, é porque foi uma obra muito grande, assim, e aí eles quiseram construir o maior na categoria dele, e acho que foi concluída a obra 1 ou 2 anos atrás, e aí fazem pesquisa de biologia, de medicina, de física, de várias áreas. Desculpa a ignorância, mas quando você diz um maior, qual é o tamanho dele? Maior no sentido de, tamanho e também de potência. O Sirius, eu não sei quantos quilômetros tem de extensão, mas o LHC, se eu não estou enganada, são, talvez, é porque é círculo, né? Então, é um círculo, e aí o diâmetro do círculo, se eu não estou enganada, são 30 ou mais quilômetros, assim. O LHC, ele é na fronteira entre a França e a Suíça. Ele é, tipo, tudo, assim, é no subsolo. Tu desce... acho que 20 e poucos andares no subsolo, e aí tá lá embaixo o experimento. Aqui diz que são 68 mil metros quadrados. Esse é o Sirius. Meu Deus. Aham, Aqui 60. em Campinas. Eu tinha ouvido falar que Campinas tem um dos maiores pesquisadores de física, assim, do mundo, né? Então, esse acelerador tem muita gente legal fazendo trabalho em diversas áreas, e aí o que eles fazem eles aceleram elétrons numa velocidade muito, 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 muito alta, com uma energia muito alta, e aí eles aceleram, e aí tem uns túneis assim, e eles são ejetados pelos túneis, e cada túnel tem um experimento que vai analisar uma coisa diferente. E aí tu pode analisar qualquer coisa que tu imaginar, assim, por exemplo, uma coisa interessante que os aceleradores de partículas fazem é analisar, sei lá, maquiagem. É uma coisa nada a ver, né? Além de estudar física, eles podem analisar, por exemplo, componentes do teu batom. Sim. Para ver se existe, por exemplo, algum metal tóxico ou alguma coisa assim, porque eles utilizam técnicas
que conseguem entender a estrutura daquele componente, daquela matéria e tal. Esse é o Sirius. Ó Olha o aí. bichinho aí. O bichinho pequeno. E aí cada túnel desses... Sabe o que eu queria? Olha ali ele do lado do estacionamento, pra gente, porque é legal ter a referência, né? Perto dos carros ali, ó. Pra galera ter uma ideia de... Nossa, que enorme, cara. É muito E grande. fica na universidade ele, não? Não, acho que não é numa... Eu acho que é vinculado à universidade, mas não fica dentro da universidade. Uhum. E aí, essa foto do lado é o LHC. Não. Esse o que isso aí é o LHC, daí não é o Sirius, eu acho. Caramba. E aí, isso aí é o experimento. Tem um feixe laser que passa no círculo, assim, porque as partículas são como se fosse um feixe laser. E, por exemplo, assim, quando o experimento está funcionando, ninguém pode ficar lá vendo, porque eles utilizam equipamentos que ficam muito, muito, muito frios, e se uma pessoa chegar lá, ela morre. Ah, Então, quando o experimento começa a funcionar, ninguém mais desce no subsolo. Eles fecham, o experimento começa a rodar, e aí tu vai retirando dados. Então, fica 24 horas por dia. Gente, assim, imagina aquelas salas que tem um monte de computador. que nem de filme. Que nem de filme. E aí fica a gente lá 24 horas. As equipes vão fazendo turnos para ver se está tudo funcionando corretamente, se não tem nenhum erro, se não aconteceu nada, assim, diferente. E aí... Pode dar ruim? Pode, várias vezes. Eles começam a rodar e deu algum problema e para tudo, vai ter que arrumar alguma coisa. Ou tem um comportamento estranho. Pode Em acontecer que muita escala coisa. de ruim pode dar? De explodir, assim, tu fala? Não, acho que isso não. Ruim no sentido De falhar o... de falhar o equipamento, Ah, tá. assim. Porque filmes fazem a gente acreditar que aceleradores de partículas vão criar um explodir buraco e criar um buraco negro negro e e explodir. começar a engolir todo mundo e tal. Eu nunca soube de nenhum caso, assim, de que tenha acontecido uma tragédia, digamos assim. Não, de explosão, nada disso. Mas só de colocar para funcionar o equipamento e, deu uma falha, alguma coisa aconteceu, não tá fazendo do jeito que a gente pensou, e aí para tudo e começa de novo. Uhum. Então, tem vários experimentos de física pelo mundo, assim, nos Estados Unidos. No Japão, no laboratório que eu fiz o postdoc, é um acelerador de partículas também, é o maior da Ásia. E também são vários quilômetros no subsolo. E é legal que tu pode visitar. O Sirius mesmo, agora eu não sei. Mas antes da pandemia, tu podia simplesmente fazer visita guiada lá dentro. Que incrível. E aí eles explicavam, esse experimento é isso aqui faz isso. Você isso chegou aí? Não fui, por causa... Eu só fiz visita virtual. Não fiz Dá pra visita. fazer? Tá, eles fizeram dia... Não sei se foi dia 18 de fevereiro, que teve o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Eles fizeram, em homenagem ao dia, visitas guiadas virtuais para as pessoas conhecerem e para incentivar as mulheres na ciência também.